universais, segundo essa sistematização criada por Satya Sai Baba. Existem outras, porque isso é de uma tradição hindu. O Gandhi tinha uma proposta de educação em valores, Sri Aurobindo teve essa proposta, Rabindranath Tagore também. E Rabindranath Tagore foi, inclusive, contratado pelos condes ingleses de Dartington e deixou um legado para eles e para a humanidade, que virou a Fundação Dartington e o Schumacher College em Valores Humanos. Bom, na conclusão desse nosso trabalho, nós vamos hoje focar a unidade na diversidade, que, segundo Sai Baba, é a mais bela forma de espiritualidade. É reconhecer, sentir e acolher no coração essa consciência da unidade na diversidade cultural, religiosa, filosófica de toda a humanidade, assim como a unidade na diversidade de gênero, assim como a unidade na diversidade da comunhão, mesmo com aquele que não concorda com você. Em outras palavras, desenvolver a comunicação não violenta. Em vez de procurar o embate, procurar o encontro. Afinal de contas, num tempo tão violento, com a humanidade tão enraivecida e perdida, sem direção, principalmente nós, brasileiros, vivendo um momento onde o país foi fraturado, muita gente se desentendeu, entrou em confrontos realmente graves, famílias se dividiram, amigos se estranharam muito. E nós estamos vivendo, de uma maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo, um modelo de relações humanas muito doentio. As pessoas se relacionam como fios desencapados, né? Então, a gente, quando vai falar na unidade, na diversidade, alguém pode dizer, bom, isso é uma utopia. Mas utopia não quer dizer lugar nenhum. Utopia não quer dizer uma dificuldade. Utopia é um convite. Utopia, né? A falta ainda de um lugar. Portanto, é um convite para que você crie esse lugar. Nós vivemos entre utopias e concretudes, entre sonhos e realidades. E toda nova realidade nasce de um sonho. Alguém pode dizer, bom, viver a unidade na diversidade, além de ser uma utopia, é coisa de gente romântica, gente que não vive o dia a dia. Não é o real. Eu diria o seguinte, que quando você compreende que a realidade está assim, ela não é assim. Por quê? Porque ela está passando. Quando você compreende isso, diante de uma dificuldade grande, de um desafio importante, você tem duas posturas.
Aquele que se aferra àquilo que ele olha e tem dificuldade de ver, diante de um grande problema, ele tende, seja pessoal, seja coletivo, ele tende a dizer o quê? O que é que eu vou fazer? Impotente diante daquilo, prefere ser conformista. E tem aquele que sabe que essa realidade está, não é? Que diz assim, tudo bem, mas o que é que eu posso fazer? Percebe a diferença? Quando você diz, é assim mesmo, o que é que eu posso fazer? Você está revelando que você se sente impotente perante a vida. E quando você diz, tudo bem, o que é que eu posso fazer? Você se convoca para ser alguém com condições de contribuir com a vida. Nietzsche dizia, né? Quando você olha para o abismo, durante algum tempo, ele também olha para você. Depois eu queria saber o que cada um de vocês entende e como sente isso que Nietzsche dizia. Diante do abismo, portanto, diante de situações abissais, né? Como é que você reage? A unidade na diversidade, como eu disse anteriormente, é uma coisa a ser criada, é uma cultura conjunta de paz. Não é apenas uma posição contemplativa diante da paz, mas é uma construção ativa de possibilidades de vivermos pacificamente e sermos pacificados e pacificadores. Ora, no momento em que você se percebe capaz disso e aceita o desafio, você vai olhar para o diferente de você como uma fonte de informação, um manancial de conhecimento, e não como uma ameaça. Nós temos muito medo de descobrirmos que não estamos certos. Muito medo das transformações por causa disso. Porque o outro, de repente, vai mostrar pontos de vista diferentes que vão desafiar os nossos. Como o nosso cérebro ele reconhece, ele não conhece. Ele tem um banco de dados onde ele vai armazenando informações. Agora, se você vem com uma informação completamente nova sobre determinado assunto, para mim, qual é a minha reação imediata? Eu vou buscar no meu arcabouço mental, lá no meu banco de dados, alguma coisa que valide o que você está me dizendo. Se não existir, qual é a minha tendência? Desconfiar. Se eu sei disso, eu percebo que eu tenho uma resistência automática e natural, inerente do funcionamento do meu cérebro, e eu vou procurar vencer essa resistência. Como é que eu venço essa resistência? Primeiro, sabendo que ela existe. E segundo, amando mais as pessoas e a vida
do que as temendo. Quando eu amo mais a vida e as pessoas do que as temo, tudo fica mais suave, mais leve. Por quê? Porque eu me habituo a ter a alegria das descobertas. Todos nós já percebemos em alguns momentos que quando falamos com alguém, por alguns segundos, você vê os olhos dela parados, eles param, ficam parados, fica uma coisa meio vazia. E a gente diz, ele não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Principalmente o professor se sente, inclusive, ofendido. Aquele professor que ainda acha que está numa posição de poder, né? Não, não é desrespeito nem nada. É o tempo que o teu cérebro precisa para que as sinapses aconteçam e ir fazendo as conexões, os clanques, os encaixes. Repare que depois desse olhar vazio, a pessoa faz ah, e fica com uma cara de alegria. Por quê? Porque ela incorporou uma nova informação. Ela processou aquilo com o cérebro e com o coração e ela ficou dona daquele conhecimento. Quando você se apropria de um conhecimento, principalmente de um conhecimento inovador, provavelmente um conhecimento até então é meio assustador ou totalmente desconhecido, você percebe o quanto você não sabe nada e o quanto está disposto a aprender, a apreender, é uma fonte de alegria muito grande. Quando Sai Baba diz que a unidade da diversidade, quando compreendida, sentida e acolhida, é o exercício da verdadeira espiritualidade, ele nos mostra que somos a família humana. E que todas as formas, sejam organizadas ou não, de culto ao sagrado, elas são igualmente importantes. É o primeiro passo para você vencer pré-conceitos, conceitos prévios sobre qualquer coisa. Essa unidade na diversidade não é algo estanque. A compreensão e o sentimento disso é o que vai criando mais e mais transformações. É o que vai fazer com que você olhe e veja. Não se contente com a superfície, mas interaja profundamente com a vida, com as pessoas. Quando você olha e vê, você percebe a importância de entrar no acaso, amar o transitório e fazer uma conexão entre o espírito e o mundo, entre o sagrado e o profano. Quando Heráclito dizia, você nunca pisa no mesmo rio da mesma forma, porque nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. O que ele está dizendo? Tudo está passando. Existe uma passagem na Bhagavad Gita muito bonita, que é quando o rei Yudhishthira, do clã dos Pandavas, que representavam naquele momento a retidão, a verdade, o amor,
ele diz, diante de uma terra arrasada, onde ele se vê destituído do seu poder material, ele diz, tudo isso não tem mais sentido. Eu perdi meus irmãos, perdi o meu reinado, o meu feudo. O que é que me resta? Aí ele recebe de Krishna um papel escrito, e Krishna diz a ele, você só abre e leia quando você estiver extremamente triste ou extremamente eufórico. Como ele estava extremamente triste, ele abriu. O que é que estava escrito? Está passando. Saber que você está em trânsito, que tudo pelo que você passa, tudo que você vê, está passando, está em trânsito. Você percebe que a vida é uma grande travessia. Aí, em vez de você se deixar dominar pelo grande opositor do amor, que é o medo, a grande maioria acha que é o ódio. Não é. O ódio é o amor ao inverso, é o avesso, né, do amor. Mas o medo é o grande inimigo do amor. Por quê? Porque eu não estou falando do medo instintivo, de autopreservação da vida. Eu estou falando do medo da autopreservação do sofrimento. O medo que paralisa. O medo de estar errado. O medo de errar. O medo de amar e sofrer. Ora, a vida vai fazer a gente sofrer, queiramos ou não. Ora, se nós vamos sofrer de uma maneira e de outra, nós não vamos sofrer porque somos condenados à dor. Nós vamos sofrer porque estamos sendo lapidados. Esse sofrimento, quando você o compreende como lapidação do grande diamante que nós somos, você perde a morbidez. Porque você se oferece como um diamante bruto. Na mão do lapidário, ele vai mostrar todo o seu esplendor. E como é que o lapidário começa essa lapidação? Olhando quais são as formas naturais que compõem aquela pedra. E para quê? Para que ele não fuja do destino da pedra. Todo diamante, que embora nasça escuro, duro, sem brilho, e depois vira pedra com maior refulgência à luz, maior refração à luz, ele se oferece na mão do lapidário para que o lapidário revele quem ele é. Essa fonte esplendorosa de luz. Assim somos nós quando deixamos que sejamos lapidados pela vida. Não com medo. Porque o medo não deixa que essa lapidação aconteça. E quando você percebe que a sua condição humana tem dimensões materiais e dimensões espirituais, você percebe que ambas precisam ser contempladas.
Precisam ser contempladas as suas dimensões materiais, a sua sobrevivência, e contempladas as suas dimensões espirituais, a sua transcendência. Portanto, viver a unidade na diversidade é se deixar lapidar pelo divino em você, com a reverência natural perante essa presença interior refulgente que abrilhanta a nossa consciência e permite que os seus pensamentos, suas palavras, suas ações entrem em eterna conexão e sintonia com essa semente sagrada em nós inoculada, o gene divino. Unidade na diversidade, uma cultura de paz. Não significa ausência de conflito, mas sim uma predisposição de entrar em consenso, de administrar conflitos e perceber se eu me conflituo com você é porque o conflito também se reflete em mim. Somos espelhos uns dos outros, como dizia Jung. Então, se me irrita tanto você, eu tenho que começar a perguntar para mim o que eu tenho de você, que a sua simples presença me desestabiliza tanto. É buscar a união. É julgar menos. É compreender mais. É acolher mais. Rejeitar menos. E perceber no nosso dia a dia cotidiano que a nossa tendência é colocar um não na frente do sim. Na Bíblia é dito, Deus é sempre sim. Por quê? Porque Deus é sempre a possibilidade. Portanto, a unidade na diversidade, a construção de uma cultura de paz, não é uma fantasia de sonhadores. É a construção conjunta de um novo modelo de convivência humana que parte da convicção de que pelo exercício dos valores humanos, pela aceitação e prática de nossas virtudes, nós vamos atingir a excelência humana. Aristóteles dizia que nós nascemos para exceder. E é verdade. Jesus disse, somos a luz do mundo, que nós somos a luz do mundo. Sai Baba nos chama de encarnações do amor. Se somos encarnações do amor e a luz do mundo, estamos aqui para iluminar nossa consciência, iluminando, através da luz da nossa consciência, nosso caminho, nossas escolhas, e indicando o caminho da própria luz de quem convive conosco. E se somos encarnações do amor, estamos destinados a aprender a amar. Unidade na diversidade. Acreditar na possibilidade antes da dificuldade. Deus é sim. Deus ao inverso. A ignorância é não.
Pensa nisso.